Oi, gente. Eu sou o Arquicast especial que vai fazer um balanço final do concurso Fábrica Mascarenhas. Esse concurso, realizado através da parceria entre a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, IAB de Minas Gerais e IAB Nacional, foi um sopro de otimismo para reforçar a importância dos vínculos institucionais no planejamento das cidades, além de dar visibilidade à importância dos trabalhos em arquitetura e urbanismo para a sociedade. A gente está de volta hoje com a coordenadora do concurso, a arquiteta Cláudia Pires. Boa noite, Cláudia. Obrigada pela presença aqui. Boa noite, Adilson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado pela presença. A gente está também com o representante do IAB, que é o Lucas Franco. Ele é presidente da comissão julgadora. Boa noite, Lucas. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Henrique. É um prazer aí poder participar, trocar essa ideia aí com vocês. E tá também o Henrique, arquiteto e urbanista, que foi vencedor do concurso e é de Curitiba, do Paraná. Boa noite, Henrique. Parabéns já de antemão pela conquista aí desse concurso. E obrigado pela sua presença aqui para falar um pouquinho do que você fez aí pra gente. Obrigado, Adilson. Boa noite, Rafa. Boa noite a Cláudia, ao Lucas e muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês hoje. Bom, e para conversar com essa turma toda, tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo IAB, por colocar a gente nesse processo aqui de divulgação dos trabalhos. E agora a gente também muito feliz aqui em ver o resultado tão promissor aí dessa empreitada. Bom, para começar esse papo, a gente podia conversar sobre o concurso em si, como é que foi fazer o concurso, né? A gente soube que a gente teve um número de trabalhos significativos na apresentação dessas propostas, não é, Cláudia? Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Foi um trabalho aí exaustivo, né? Na verdade, a construção desse concurso começou ano passado, em julho de 2019, e terminou agora, aliás, está terminando, né, amanhã com a solenidade de premiação, com a assinatura do contrato aí com a equipe vencedora. Esse processo foi um processo longo de construção das bases, definir com o contratante, que é o município de Juiz de Fora, todas as questões relacionadas ao programa de necessidades, principalmente também trabalhar com o município, qual que é a natureza do concurso e por que ele é uma modalidade de licitação que o IAB defende e é como uma estratégia de requalificação e de qualificação dos processos licitatórios na área de projeto de arquitetura. A prefeitura tinha, inicialmente, como a gente já discutiu aqui em outros episódios, feito pedido de verba junto ao governo federal, no Ministério do Turismo, e ela precisava de usar essa verba, e aí nós tivemos um contato aí com a Secretaria de Turismo, com o secretário Rômulo, e ele foi uma pessoa muito sensível à nossa explicação sobre como trabalhar a questão do concurso como uma ferramenta assim, de modelagem daquilo que ele achava que seria razoável, assim, o importante de ressaltar dentro do desenvolvimento de uma obra ali naquela região do centro histórico que é tão importante para a cidade. Um longo processo de convencimento, inclusive encabeçado aí pelo Álvaro Giannini, que também fez um trabalho importantíssimo aí dentro do processo de construção desse concurso, qualificando o debate, todo o pessoal da Secretaria de Planejamento, a Lívia, o pessoal do Conselho de Patrimônio, da Fundação, da Funalfa, né, que lida ali com o Espaço Mascarenhas. Então, nós tivemos um debate muito rico acerca do que significava o Espaço Mascarenhas para Juiz de Fora e o que a gente teria que fazer em termos de concurso. E na questão dos inscritos, nós tivemos aí um número significativo de inscrições, um número recorde de inscrição no concurso. Foram 142 inscrições, 134 dessas inscrições homologadas, deferidas pela comissão organizadora, que teve aí uma parte local, aí, uma figura importantíssima nesse processo, que foi a Cissa Evaldi, a arquiteta responsável aí por dar base aí da consecução ao concurso no município de Juiz de Fora, e a gente conseguiu chegar no dia do julgamento com 34 propostas habilitadas para serem examinadas pelo júri, e aí o resultado final a gente conhece aqui hoje, né? Henrique aí apresentou uma proposta muito legal e que eu acho que o Lucas tem condição, como presidente do júri, aí, contar um pouco dessa história também. Mas nós estamos muito satisfeitos, o município de Juiz de Fora também está muito satisfeito, inclusive entendeu que a questão do concurso é a forma que a gente executa e elabora
um processo licitatório em modalidade de concurso, ela é educativa, né? Ela é pedagógica do ponto de vista de levar o olhar do servidor público para a importância de entender mesmo a natureza do projeto, como ele qualifica uma proposta. Foi muito legal, foi muito interessante isso. E além, claro, né, Cláudia, de dar oportunidade para equipes do Brasil inteiro, jovens arquitetos, a participar de um processo como esse, dar essa dimensão democrática que, né, todas as cidades deveriam ter. E o curioso daquele primeiro cast que a gente gravou, eu achei bem interessante a postura da prefeitura e mesmo num final de gestão, ter tocado esse projeto para frente, sabendo que é um projeto que não é um plano de um governo atual, mas sim faz parte de uma melhoria contínua da cidade. Isso foi muito interessante, colocado pelo Rômulo. Parabéns aí pela organização, pelo processo, foi muito legal, muito bacana. Eu queria perguntar para o Lucas, que foi aí o coordenador aí da comissão, aí, né, o presidente da comissão jogadora, como é que foi esse processo de análise e ver, né, nascendo as propostas em cima de tudo aquilo que vocês pensaram na elaboração do edital. Até uma curiosidade, não sei se o júri participa diretamente da elaboração do edital, mas como é que foi esse processo de avaliação? Conta um pouquinho para a gente desses bastidores aí. Em relação a isso, a comissão jogadora não tem acesso à elaboração das bases, né, do concurso. Ela recebe um convite e ela é informada das bases assim que o edital é publicado e o termo de referência é publicado. Como a Cláudia já adiantou, nós não participamos da elaboração do edital, né, das bases e dos critérios. Então, nós, tanto como os oponentes, já recebemos esses critérios de julgamento, também como as diretrizes do CONPAC, das questões de preservação e dos bens tombados, até para termos um pouco as orientações de como proceder lá com o julgamento. E, na verdade, o que nós fizemos foi combinar uma dinâmica de trabalho, né, da comissão. Tivemos poucos dias, uma dinâmica que fosse cuidadosa, atenta, conseguisse contemplar toda aquela quantidade de propostas e muito eficiente, né? Até porque a gente, no primeiro momento, não sabíamos quantos trabalhos teríamos que julgar. Acho que, como a Cláudia citou, a gente poderia receber mais de uma centena de trabalhos, né, de propostas, mais de 130 inscrições. Então, a gente ficou muito preocupado como contemplaria. No fim das contas, acabamos recebendo 35, que foi assim, nossa, não sabia se era bom ou ruim. Acabou sendo bom, por um lado, que todos puderam olhar todas as propostas. O que eu posso contar para vocês, assim, que a Cláudia já também falou, fico feliz dela falar. Eu acho que mérito também dela, do IAB, da Cláudia, da Cissa, a escolha do corpo de jurados se mostrou muito feliz, assim, muito oportuna, rolou muita sinergia, porque a gente percebia que era um júri muito plural. As colocações dos jurados, cada um chamava atenção para uma questão diferente, né? Tinham experiências muito diferentes, uma vivência diferente. E, ao mesmo tempo, a gente concordava, né? Não era uma coisa... Quer dizer, existia debate, né? Existia discussão das coisas, mas a gente entendia, o júri, um acompanhava o que o outro estava dizendo. Então, se construía diálogo. Então, foi muito bom, foram dias muito intensos. Uma pena, né? Também um aprendizado para a gente, essa coisa de a distância e tal. Mas era isso. Então, foi uma troca muito rica. Essa questão de ter uma parte do júri local. O júri foi formado, né? Bom, acho a gente citar, né? Era o Thiago Rosman, do Rio Grande do Sul, também representando o IAB. Eu, Lucas Franco, arquiteto do Rio de Janeiro, nós dois com uma vivência mais de projeto, né? Então, eu até trazia um pouco essa visão do outro lado do balcão, né? Então, quando eu falei da coisa de ser cuidadoso, eu me via muito no lugar do proponente, do cara que envia o projeto. O Álvaro, que, como a Cláudia falou, eu acho que já batalhou tanto para o concurso, tinha uma visão macro e também a visão local. E as duas arquitetas, a Ana Lever, que é lá do CONPAC, então com uma visão do patrimônio, a visão local, e a Lívia Delgado, também da prefeitura, então vendo lá pelo lado da prefeitura, o lado da execuibilidade, o lado do... Enfim, então eram várias visões que me deram muita segurança de que a nossa proposta, que foram as melhores propostas, né? A gente foi avançando aos poucos. Teve uma hora que foi até uma fala minha lá que a gente falou assim, nossa, gente, eu tô seguro de que a gente está escolhendo os melhores projetos porque não está passando nada, a gente está debatendo tem tantas considerações relevantes, diferentes, né? Eu digo que a gente foi selecionando, né? Foi aquele método de peneira, né? Que eu acho que só está ficando aqui, a trama está tão rasa, está fechando tanto, que está ficando aqui realmente é muito relevante.
Geralmente os júris e as comissões têm lá o que vai ser avaliado no edital, mas acaba que nas escolhas e quando você vê os projetos, né, vocês acabam conversando sobre o que talvez seja mais relevante naquela hora, olhando aqueles projetos ali. Nesse sentido, vocês conversaram a respeito de uma principal estratégia, o que era mais importante ou relevante dentre os itens do edital que foi ponderado por vocês? Queria completar essa pergunta do Adilson também. Imagina assim que o primeiro filtro, né, é um filtro importante, né? E qual que foi esse primeiro filtro, essa dinâmica? Claro que, né, atendendo as questões do edital, mas teve alguma questão específica assim que vocês fizeram a primeira seleção assim? Então, o que a gente reparava é que realmente existiam propostas que elas não enfrentavam todos os problemas que tinham sido apresentados. E tinham propostas que sim, que encaravam todos os desafios, né? Na verdade, esse concurso ele era bastante complexo, né? Ele era um projeto urbano, ele era um projeto de patrimônio, ele era um projeto de patrimônio histórico. Os projetos que foram ficando eram exatamente que conseguiam encarar, né, enfrentar todos os problemas que estavam ali apresentados. E não só que enfrentavam e conseguiam apresentar, né, tinham uma narrativa. Então, tinha um segundo momento que às vezes eram projetos que até eram muito bons num aspecto, às vezes assim, tinha um projeto que era muito bom no desenho urbano, mas você via que ele não contemplava, chegava sem fôlego na parte da arquitetura ou não apresentava, e vice-versa. Tinha outros projetos que até apresentavam uma resposta muito boa na parte da arquitetura, resolviam bem o interior ou eram bem sensíveis à questão do patrimônio, mas deixavam um pouco à margem da questão do desenho urbano. Então, esses até às vezes foram, né, para a segunda seleção, porque chamaram a atenção, mas foram também ficando ao longo do caminho, né? E aí, como eu estou te falando, claro, né, a gente vai, a partir do momento que a gente foi selecionando, a gente prestava muito mais atenção, debruçava por mais tempo nos trabalhos, discutia mais. A própria ata descreve bem como foi esse processo. É verdade que quando foi chegando os 3 trabalhos, até os trabalhos até menção, né, os 6, assim, eles realmente eram trabalhos que conseguiam enfrentar todas as questões do patrimônio, do uso e ocupação, dos fluxos e circulações de forma eficiente, excelente, com inovação, criativa, né, e clara, né, porque até tem isso também, você para analisar naquele curto espaço de tempo, até essa parte de apresentação de concurso também tem que ser muito boa, então realmente é muito difícil, e até a vitória, no fim das contas, foi num detalhe, assim, eu posso dizer, até assim, pro Henrique sabendo agora, assim, vou dar em primeira mão, o Silvio não foi assim por unanimidade, que o dele se destacou muito, não, foi assim, porque todos os 3, como eu estou dizendo, são excelentes projetos, contemplavam, né, e foi num detalhe de que, da coisa até do júri local, o projeto dele sensibilizou mais o júri local. Chegou um momento que até quem teve a sensibilidade foi o Thiago, ele percebeu que um pouco na divisão das juradas de Juiz de Fora, a gente percebeu que elas esperavam, ela atendia algumas questões locais, de ter mantido o bar da fábrica, de algumas coisas, tanto que até achavam que os que foram os melhores colocados eram locais, né? Eram de Fora. Foi uma surpresa quando abriram, né, um envelope e eles não eram de lá, né? Eram do Sul, eram de outras regiões. Mas então a gente acabou deixando para a gente perceber assim, foi no detalhe disso que, além de, né, todos estavam naquele, assim, contemplavam tudo, eram excelentes trabalhos, né, como eu estou te falando, eram completos, mas esse algo a mais veio quando eles, além de tudo, a gente viu que atendiam às expectativas dessas pessoas que conheciam isso que a gente não conhecia, né? Eu, o Thiago, o júri externo, né? Que a gente era mais essa parte de projeto, conceitual e tal, que a gente viu que atendia às expectativas do patrimônio, da jurada representante da prefeitura, do próprio Álvaro. Então, foi assim, nesse detalhe mais desse atendimento a uma expectativa local, uma sensibilidade local, que foi a vitória, assim, a escolha do vencedor. É legal você estar falando isso, Lucas, porque quando se pensa no concurso, a composição do júri, ela é fundamental, né? Muda o júri, muda o vencedor, e isso que você está relatando ressalta isso, né? A importância também de pessoas de fora, com um olhar mais oxigenado para a área, pessoas do local, e foi bacana o caminho ter seguido por isso aí. Mas aí, Henrique, você imaginava que era isso? Te confundiram aqui com o juiz forano? Acho que essas questões da leitura do lugar, pelo menos como
eu busco projetar, ela sempre está no início do projeto, né? Essa leitura tanto macro quanto micro. Aqui no caso dessa questão do patrimônio, especialmente, que ele é um patrimônio edificado, mas ao mesmo tempo ele teve um patrimônio que ali já foi demolido, né? Em partes de algumas edificações, por exemplo, a subestação que tem ali, ela teve uma das diretrizes ali que guiou parte do projeto e parte até do desenho da praça, né? Essa leitura tanto desse patrimônio material construído, mas também do patrimônio imaterial, né? Que ali é um espaço cultural muito importante da cidade, né? Então tem a parte das artes, da leitura, da escrita na biblioteca e também a parte do mercado público, né? Esse local ele funciona quase como um cartão de visitas da cidade de Juiz de Fora, né? Então acho que explorar essas questões ela é uma diretriz bem inicial no caso do projeto. Agora tem um desafio também de você não ser de Juiz de Fora, né? Você é de Curitiba, né? Conhecer o local é fundamental para um tipo de projeto como esse, né? Como a gente está num tempo, né, muito ímpar, né, que é de uma pandemia, né? Você fica mais cerceado, né? Você poderia vir aqui, né? Teve as visitas guiadas e tudo mais, mas eu imagino que as coisas não sejam tão simples, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim, desse desafio de estar longe, ao mesmo tempo, pela sua fala, deu para perceber que você conheceu bastante sobre a história e sobre o lugar que é o projeto. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas de longe, né? Acho que a internet, no caso, é um facilitador. Acho que nesses tempos de Covid fica um pouco mais complicado mesmo da gente fazer, principalmente as visitas a projeto, né? E essa parte tão importante que é conhecer o terreno, né? O local de ação em si. Mas acho que essa leitura, ela sempre começa com muita pesquisa, né? Sobre a cidade. Acho que especialmente num projeto como esse, mas não necessariamente, né? Acho que qualquer projeto que a gente venha fazer em algum lugar, ele vai ter uma identidade, né? Esse local tem uma identidade, tem uma história, tem uma cultura, e acho que o projeto ele deve partir disso, né? Mas eu acredito que o estudo desses locais, mais nessa parte nos concursos, né, como eles são abertos nacionalmente, às vezes até internacionalmente, de longe, conseguir fazer essas pesquisas já facilita muito a gente entender a história, a cultura do lugar, e é muito mais difícil, obviamente, estar no terreno, ter a percepção local, ela é muito mais importante, né? Mas a gente vai fazendo aquilo que é possível dentro da situação atual. E acredito que esse olhar estrangeiro também, assim, traz coisas também que pode surpreender, por exemplo, o júri que está preocupado com algumas questões. Uma questão, por exemplo, olhando o seu projeto, assim, a gente passa muito por ali e tal, a gente já tem meio que a estrutura de como ela tá hoje ali, meio que como definidora já, de pouca possibilidade de transformação, e esse olhar estrangeiro, e você apegou a uma morfologia que já foi, e voltou com essa morfologia, talvez um olhar aqui um pouco mais local não tivesse pegado um pouco isso que você pegou na história, né, porque você teve que se debruçar em material fotográfico e outras questões que talvez o competidor local não dê tanta importância, apesar de a gente saber que é importante, mas porque talvez acredite na experiência de uso do espaço, né, isso é uma coisa interessante também que eu percebi. Às vezes conseguir enxergar de longe algumas coisas ajuda, né? Com certeza, acho que os projetos que foram feitos de arquitetos locais, eles vão ter muitas coisas importantes que provavelmente eu não tinha noção, né? Algumas questões até de uso, às vezes até experiências particulares, pessoais, né? Que possam ter levado a projetar algumas coisas que jamais alguém de fora ou que não viveu, né? Não experienciou a cidade de Juiz de Fora possa ter visto, mas acho que são visões diferentes, né? Eu acho que o arquiteto ou do morador de Juiz de Fora vão ter particularidades muito mais interessantes e empíricas dessas situações, e eu acho que a nossa fica mais condicionada, talvez, essa parte histórica, né? E essas leituras que a gente consegue fazer a essa distância, não só física do lugar, mas também uma distância dessa vivência da cidade, né? No fim das contas, a prefeitura, né, teve uma série de projetos e proposições para a área, né, que inevitavelmente despertam também aí na comissão que vai conduzir o processo, ideias e tudo mais. Queria saber de vocês, assim, dentro desse processo de concursos em licitação, qual que é o limite entre, por exemplo, agora que o projeto do Henrique vai ser desenvolvido, de utilizar pequenas soluções ou elementos que outras propostas, porventura, tenham feito? Como é que é lidar com isso, do momento que o concurso é encerrado para frente? Que a gente sabe que na história tem várias
várias polêmicas, né, de vencedores de concurso, que depois o resultado muda e tal, ou não, isso é vamos dizer assim, é um ativo que a prefeitura tem, né, ela investiu para isso, para ter essa diversidade de olhares sobre a cidade. Eu não me meti muito na questão do julgamento, né? Na verdade, a coordenação, ela fica só para poder trabalhar com as questões mais formais, né, da seleção e orientar uma vez ou outra a comissão julgadora, já que a comissão é soberana em todas as suas decisões, né? E, inclusive, a gente também adverte aí todo mundo que participa de concurso, né, que é uma das defesas que o IAB faz também, é que a solução adotada e escolhida como a classificada em primeiro lugar, né, é a solução que vai ser implantada. Não há condição de fazer mix de proposta, né? Porque, na verdade, a gente teve aí 3 classificados no concurso, primeiro, segundo e o terceiro lugar, e na decisão do primeiro lugar, por quaisquer problemas, né? Desde a habilitação jurídica, que é feita depois, né, da seleção do concurso, para poder realmente contratar, até a constituição aí, né, da equipe do Henrique como sendo contratado pelo município, o projeto que está sendo contratado é aquele que foi considerado o melhor pela comissão julgadora. Existe, inclusive, na ata, isso está bem claro, acho que o Lucas fala mais sobre isso, né, que há uma percepção das pessoas sobre o que é o caráter assim, mais peculiar daquele projeto, o que aquele projeto foi classificado dentro de 35 projetos, 35 propostas, como a melhor proposta, né? O IAB não admite esse tipo de uso, né? A não ser que em situações, por exemplo, muito específicas, como são casos dos concursos que você faz, concursos para seleção de equipes habilitadas para poder fazer intervenções em projetos cuja natureza é diferente dessa do objeto do concurso aí da fábrica Mascarenhas. É até interessante, gente, uma questão muito curiosa desse concurso, né? Que nós começamos a trabalhar a proposta do concurso em julho do ano passado. Nós passamos por 3 secretários, né? Nós passamos pelo Rômulo Veiga, depois nós passamos pelo Lúcio Sá Fortes e terminamos com o Jackson Moreira Júnior, né? E nas 3 mudanças aí de secretariado, né, até por visões políticas diferentes de condução, nós tivemos a mesma compreensão por parte da secretaria da relevância do processo e, ao mesmo tempo, do respeito àquilo que estava sendo contratado e selecionado pelo IAB. Juiz de Fora, nesse certame, a Prefeitura de Juiz de Fora, seu corpo técnico, os servidores, eles se destacaram assim, por uma afinidade com a proposta do IAB. Eu acho que o nível de comunicação e articulação que nós tivemos com eles nesse decorrer do tempo foi tão bom que a gente conseguiu, de certa forma, abrir uma frente nova dentro do município. Sei que o Álvaro sempre falava que o município não era afeito à execução de concursos de arquitetura como modalidade de escolha de projetos. Eu acho que isso tende a mudar agora, da agora para frente, né? Até porque eu acredito que esse projeto vencedor, ele entusiasma bastante, porque toca em pontos muito... É isso que você falou, ele balança, ele chacoalha ali, né, com o olhar do morador, do profissional que trabalha na cidade, de quem transita por aquele lugar, de certa forma restaurando as qualidades urbanísticas, espaciais, né, até a própria paisagem urbana a partir de algumas decisões de projeto. Então, eu acho que isso foi muito bom, foi muito... A escolha do projeto também pela comissão julgadora foi muito feliz nesse sentido. A gente tem todo esse esforço, nós temos um vencedor de um concurso, é muito importante a gente valorizar esse projeto, né, e que esse projeto seja executado da forma mais fiel possível a gente sabe da dificuldade que se tem às vezes para se dar continuidade. Então, se falamos do ponto de vista, né, se pergunta assim, qual é o resultado e os próximos passos é a condução da melhor forma, e que vai ser até um desafio, porque esse projeto tem essa questão do faseamento, de tudo, dessa dinâmica. Então, realmente,
justamente é esse que a Cláudia faz. Então, a defesa até do IAB, tudo num concurso, isso é uma coisa excepcional. O projeto dele é um projeto brilhante, né? Da execução não existe juntar com as outras propostas, não existe isso. Então, do ponto de vista de resultado e de próximos passos, é esse, da execução. O grande desafio é do projeto do Henrique, da execução, e é isso que tem que ser valorizado. Esses são os próximos passos. Agora, quando a gente fala, se a gente for pensar um pouco de legado, né, eu acho, do concurso, e aí só isso que eu queria dizer, uma coisa diferente, e aí eu acho também importante pontuar, esse concurso deixa muito mais do que o projeto, né? Se a gente for pensar que cada concurso, como eu acho que isso desenvolve a arquitetura, né? Quantos trabalhos excelentes a gente fez, quantas pessoas, eu acho que quanto isso tem retorno para os escritórios que se fizeram, que se desenvolveram, mesmo os que não foram premiados lá, deles terem executado, trabalhado, se juntado, da gente estar aqui discutindo e falando e proporcionando, dos administradores públicos verem esse resultado, se sensibilizarem. Então, assim, eu acho que o legado desse concurso é muito grande, é muito maior, assim, esse concurso realmente deixa um legado enorme, né? Tem muito mais coisa aí por trás das outras propostas, das soluções, eu acho que os próprios outros, do retorno de mídia, de status, enfim, acho que são tantas coisas, se a gente for começar aqui a falar, vocês deixaram o microfone para mim, eu vou falar meia hora de tantas coisas positivas, eu acho que esse concurso trouxe, né? Então, só isso que eu queria, assim, trazer de ponto positivo, eu acho, de legado ainda do concurso. E isso, acho que só essa visão consolidada, acho que só reforça como que a elaboração de um bom edital, com os parâmetros claros, né, tudo organizado, não dá margem para esse tipo depois de modificação dos projetos vencedores e tal, que a gente já viu também acontecer em outras ocasiões, né? Eu acho que isso é mérito lá desde também do início do processo, né? Henrique, eu acho que você podia descrever um pouco das escolhas que você fez e como é que é a sua proposta, né? Como é que a sua proposta ela aborda a solução aí para esse projeto tão bacana? A proposta, eu acho que meio que como eu já mencionei ali antes, ela parte então realmente dessa leitura das edificações, tanto que as que existem ali como as que não existem mais, e como se dava esse contexto da praça, da rua que passava em frente, como era a Praça Antônio Carlos antigamente, né? Então, o desenho dessa parte externa, dessa etapa do concurso, né, que pegava a praça e a rua Dr. Paulo de Frontin, ela partiu, vamos dizer, de um fundo que funcionava, vamos dizer, como um background, assim, digamos, neutro, assim, mas sem transformar num espaço necessariamente etéreo, né? Ausente de demais tratamentos, sem fugir de desenho, de mobiliário, de pormenores, essas coisas. Então, o critério utilizado foi de fortalecer o protagonismo de quem já é protagonista ali, no caso, esse patrimônio material, mas também o imaterial, como acho que eu já havia dito antes, né? Então, ali a parte da praça, ela funciona como um espaço aberto, visando os inúmeros eventos que tem ali, né? O tanto de pessoas que frequentam ali, visando as feiras, tanto as noturnas como as diurnas, mas porém esses espaços eles são protegidos por árvores e por alguns recantos que geram alguns microclimas que reforçam esses espaços mais abertos, espaços mais íntimos junto a esses espaços mais abertos. Esse critério ele meio que se estende ali para a rua Dr. Paulo de Frontin e também para uma praça que foi criada logo atrás do mercado, no lugar que era parte do estacionamento, no caso. Também tinha como escopo os edifícios ali, o Centro Cultural, o Mercado Municipal, a antiga sede administrativa, a biblioteca, né? Todos eles tombados em fachada e volumetria. E para eles foi basicamente proposta algumas intervenções mais cirúrgicas, né, com maior impacto nas suas partes internas mesmo, e trazendo alguns usos que o edital deixava em aberto, né, como trazer essa parte mais frente à praça ali, né, da antiga sede administrativa, colocando esses bares, né, para fortalecer as atividades noturnas dessa região. No centro cultural, a ideia foi de inverter os usos do térreo, né, pensando em possibilitar um espaço maior e mais flexível para as exposições, quem sabe, né, podendo abarcar um número maior e mais constante desses eventos e jogando as partes das oficinas para uma parte que tem uns sheds ali, né, umas iluminações zenitais, mais ventilação, para outra parte do térreo. Mas acho que também nessa questão dos edifícios foi pensado bastante nessa permeabilidade entre os espaços, né, tanto no nível do térreo como no sentido vertical também, né? Acho que a intervenção no anexo da biblioteca, que o edital pedia, e o CONPAC, ele dizia que era desejável, né, a substituição do edifício anexo à biblioteca, na proposta foi optado por diminuir esse anexo em altura
tirando um pavimento, né, pensando nessa visualização da antiga caixa d'água, da antiga chaminé, e dividiu-se esse anexo, então, em 2 volumes, né, a fim mais de relacionar essas edificações, melhor relacionar, né, vamos dizer assim, com o pré-existente e dedicar um espaço, né, um novo espaço para o setor da memória, valorizando esse setor, e que ele acaba já meio que organizando esse espaço onde era o estacionamento, separando, vamos dizer, essa praça do estacionamento em si atrás, né? Então, acho que a ideia foi mais dedicar esses locais que valorizassem mais a história do Juiz de Fora, tanto através de pesquisas, né, num local abrigado, como nessa subdivisão do anexo, mas também jogando para fora através dos painéis exteriores ali que foram criados seguindo as antigas janelas da onde era a subestação, né, e trazendo também um pouco dessa história para o espaço público ali. A gente vai deixar também disponibilizado o link das pranchas aqui na nossa postagem também, para você que está ouvindo o cast aí e ficou curioso com a descrição do Henrique. Pedir para a Cláudia e para vocês aqui que estão participando, Lucas, para falar quais são os próximos passos agora. A Cláudia estava conversando a respeito do contrato, vocês estavam conversando a respeito disso, né? Mas quais são os próximos passos aí para finalização e para execução desse projeto? Eu estou aqui desde o dia do resultado do concurso, né? A gente homologou o concurso no último dia 11 de dezembro, e aí, a partir daí, a gente já entregou toda a documentação da equipe do Henrique para a prefeitura para proceder à execução da assinatura do contrato. O Henrique mandou para a gente já o contrato assinado, a gente fez de manhã, hoje, a solenidade de premiação, mas na solenidade, de acordo com o regulamento dos concursos do IAB, você já faz também a assinatura do contrato para garantir, para assegurar que a equipe vencedora seja contratada pelo município. O IAB preza por essa garantia às equipes participantes, de forma que a gente já encaminhou a documentação homologada, encaminhamos também a minuta do contrato já assinada pela empresa do Henrique. Em janeiro, no início do ano, por essa transição, inclusive, de governo, a gente tem finalmente a ordem de serviço dada. Todo o processo administrativo ele já está encaminhado, tanto em nível de Secretaria de Turismo quanto Procuradoria-Geral do município. Então, esse processo todo está seguro, né? É assegurada a equipe vencedora a contratação nos primeiros dias de janeiro, né? Aliás, a ordem de serviço para início do serviço, que a contratação foi dada hoje, dia 16. Esse é o trâmite normal do processo, do concurso, né? E a gente agora está em andamento com a exposição. Infelizmente, por conta da pandemia, do aumento dos números aí negativos, né, de contaminação, a bandeira amarela está hasteada em Juiz de Fora, nós não vamos poder ter a exposição presencial, o lançamento da exposição presencial, que vai ser no Espaço Mascarenhas, dentro do mercado, com ampla divulgação também para a sociedade civil, com apoio do Conselho de Patrimônio Cultural. E aí a gente, tão logo tenha condições de abrir essa exposição, ela também será aberta ao público para que a população conheça o projeto, conheça todo esse processo e participe aí do andamento, acompanhe, exerça o que o IAB considera importante, que é esse controle social executado pela população sobre a obra do concurso público, né? Que é isso que a gente quer que aconteça. O projeto seja executado a contento, os executivos sejam entregues de acordo como foi idealizado pela equipe vencedora e que a obra executada no local ela seja exatamente aquela que foi projetada pela equipe. Esses são os próximos passos. A gente quer ver lá, daqui a um tempo, aquela área toda modificada, né, requalificada, e com o projeto do Henrique aí, com amplo destaque e sendo mais elogiado do que é hoje em termos de proposta. Eu vi Lucas falando aí das peculiaridades do concurso, né? Para organizar, tanto eu quanto a Cissa, né? Para construir esse edital, como que a gente suou para poder fazer um edital que trabalhasse com a seguinte questão. A gente tinha um recurso limitado e tinha um programa de necessidades muito abrangente, né? Complexo.
Então, a saída para isso foi esse master plan, mas, ao mesmo tempo que isso traz uma complexidade para a proposta, porque traz uma série de variáveis no concurso que tiveram que ser atendidas pelas equipes, e é por isso que há um descompasso aí, né, entre a inscrição no concurso e depois a entrega, porque quem entregou, a gente tem que entregar junto uma medalha, né, de honra ao mérito, né, porque conseguiu chegar ao final, e todos estão de parabéns por isso, mas o mais importante é que nós cunhamos nesse concurso a possibilidade desse master plan poder abrigar futuramente outros concursos, outras intervenções, e fazer com que essa questão do planejamento urbano, do desenho urbano, principalmente para espaços públicos, possa contemplar diversas etapas que estão ensejadas ali dentro de um processo de planejamento que é amplo, é complexo e que não se resolve só com uma intervenção de obra, né? Uma obra só. Ela pode ser repartida em várias etapas e cada uma dessas etapas pode resolver um problema que existe naquela área, e isso vai trazer a possibilidade de você abrir uma nova etapa de concurso para poder resolver um edifício específico ou um complemento àquilo que foi feito nesse certame. Então, acho que isso trouxe também uma luz nova para a questão do concurso, principalmente para os concursos de urbanismo, porque ele também trabalha com a perspectiva de que quando você tem uma poligonal de projeto dentro de um master plan, quando você começa a lidar com as variáveis existentes ali dentro, pode ser em determinado momento que você precisa resolver outras questões relacionadas àquela, diretamente estão impactadas pelos efeitos daquele projeto que foi executado ali. Então, o edital, com o seu termo de referência, ele deixa isso em aberto. Então, ele transforma essa discussão do projeto numa discussão pública também sobre quais são as próximas decisões de planejamento que as secretarias, que a Prefeitura de Juiz de Fora vai tomar para poder fazer com que aquele centro histórico, com aquelas características incríveis, né, seja realmente requalificado e mereça aí outras intervenções com outros recursos e outros concursos. Muito bom, como o Lucas falou, né, esse é mais um legado aí que o concurso deixa, né, muito bom. Deixa eu agradecer então a Cláudia, ao Lucas e ao Henrique aqui pela participação. Obrigado e parabéns pela promoção desse concurso, que a gente sabe que é importante não só para a cidade de Juiz de Fora, mas também para a elaboração de outros concursos para o restante do país, né? Agradecer a vocês e parabenizar a todos aí pela organização, parabenizar o IAB Nacional, IAB de Minas pela realização e também ao Henrique por conseguir conquistar aí o júri com o seu projeto. Parabéns a todo mundo aí. Eu queria agradecer mais uma vez a Rafa e a Dilson em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Que no atual momento passa por uma nova direção nacional, liderada aí pelo Estado de Minas Gerais, através da arquiteta Maria Elisa Batista. Queria saudar aí a todos os arquitetos, pedir mais uma vez que os arquitetos se aproximem das suas entidades de classe e fortaleçam as entidades de classe para que a gente possa lutar pelas modalidades que realmente colocam na agenda pública a nossa profissão. Relembrar mais uma vez que profissão forte se faz com entidades fortes. Então, esse trabalho que o IAB faz aqui é um trabalho de conscientização, de mobilização para o papel, a natureza cultural da arquitetura como quase que uma ética social, né? E, ao mesmo tempo, também chamar a atenção que projetos de qualidade de obras públicas se faz com concursos públicos. Eu acho que foi a Dilson que abriu falando que esse concurso era um alento. Eu também escrevi isso no texto do caderno que a gente está publicando. Eu queria reforçar, porque realmente acho que no momento em que tanto a cultura quanto o patrimônio estão tão enfraquecidos, a gente vê aí uma paralisia, uma série, né? Aqui no Rio, então, tá horrível nessas instituições públicas, né? Então, tá tão difícil, né, gente, com essa coisa da pandemia e tudo. Então, realmente, ver um concurso público se realizar, poder participar desse evento é uma honra, sabe? Foi realmente um sopro, né? A gente falou um sopro inspirador, né? Foi muito bom mesmo. Espero que isso
contamine, né, outras oportunidades. Parabenizar, agradecer todos os envolvidos, IAB, os participantes, todo mundo que se esforçou para que isso acontecesse. Eu acho que vocês também, porque fazendo o papel de vocês, reverberando, sabe, divulgando, já é a segunda vez, o segundo evento que vocês botam na rua, como eu estava falando, o legado disso aí. Então, realmente, a gente tem que se unir, tem que se juntar. Acho que é esse o discurso da Cláudia, sabe? Estou muito feliz em participar, queria realmente fechar isso, era só agradecer e parabenizar a todos aí envolvidos. Eu tenho que parabenizar todo mundo também do corpo de jurados, viu? E, Lucas, vocês têm meus respeitos, porque, assim, a decisão foi linda demais. Então, parabéns mais uma vez aqui pela qualidade do trabalho de vocês. Sem vocês, o sucesso desse concurso não se completaria. Então, tem que fazer esse agradecimento também em nome do IAB. Obrigado. E, mais uma coisa, pela fala do Henrique, eu nunca tinha ouvido ele falar, impressionante, né, Cláudia? Eu não sei se você viu. Fica claro, acho que até aquilo que eu tinha dito sobre o resultado, né? Acho que ficou claro, acho que a questão da sensibilidade dele local, né? A segurança que ele tem, né? Que ele teve do projeto, das coisas, para mim ficou bem claro, né? Por que ele venceu. Queria parabenizar, então, aí ao IAB Nacional, IAB de Minas, a Prefeitura de Juiz de Fora, pela iniciativa, pela promoção, pela organização do concurso. Foi um tema muito bonito de ser trabalhado, né? Foi um prazer fazer esse concurso. Ele era denso, ele era complexo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Então, parabéns aí para a Cláudia, para o Lucas, para o corpo de jurados e muito obrigado a vocês pelo papo de hoje. Rafa, mais um aí, né? Isso aí, mais um. Parabéns a todos. Muito, muito bonito ver isso acontecendo aqui e espero que isso de fato reverbere aí para todos os cantos. Parabéns, pessoal. Isso aí, pessoal. A gente volta então daqui a uma semana com mais um episódio para vocês e até mais.